Graça e paz de Jesus, irmãos. Bom encontrá-los neste primeiro domingo de 2024, adorando a Deus. Nós vamos ler um texto da Palavra de Deus que está na segunda carta de Paulo à igreja de Corinto, segunda aos Coríntios, capítulo 4. Os versículos são de 1 até o 6. Eu vou falar nessa manhã sobre o resplendor do tesouro que é Cristo, o resplendor, o brilho do tesouro, o valor que é Cristo, como ele foi para Paulo, querendo nessa manhã trazer um objetivo muito prático a todos nós nessa manhã, avaliar nossa responsabilidade, nossa integridade e o nosso foco em Cristo, porque nós estamos começando um ano, né? Estamos começando este ano. Imagino que seja um ótimo ano para todos nós, mas vai depender de algumas coisas. E eu gostaria de trazer um pouco disso nessa manhã para a Igreja Presbiteriana da Lapa, também para aqueles que nos acompanham nas nossas plataformas digitais. Está escrito assim na Palavra de Deus: pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia nem adulterando a Palavra de Deus. Antes, nos recomendamos a consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a glória do evangelho, da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Bom, eu quero começar falando com nossas crianças que servem conosco, trabalham conosco. Pode parecer estranho isso que eu vou te falar, mas culto é um serviço, é um trabalho, é o nosso trabalho. Trabalhamos para Deus quando cultuamos a Deus. Então o culto é um serviço cristão, um serviço religioso. Nós oramos, falamos com Deus, cantamos a Deus, nós ouvimos da palavra de Deus, ficamos analisando o que está sendo exposto para ver se aquilo pode ser aplicado à nossa vida, que é o objetivo nosso. Estamos buscando santidade, santificação. Então o culto é um serviço a Deus. E neste sentido, nossas crianças trabalham também, trabalham muito, mesmo que sejam pequenas, estejam no colo ainda do papai ou da mamãe, ou já estejam de pezinho no lado ali do banco, prontinhos para fazer aquele desenho que eles sempre fazem. Eles estão trabalhando nisso também. Então, eu falo com elas sempre primeiro, nós os pastores falamos sempre com as nossas crianças primeiro, por esse motivo. Elas trabalham conosco, elas servem conosco a Deus no culto cristão, no culto reformado. Então, o pastor quer pedir que as crianças façam o seguinte desenho, a seguinte ilustração. Imaginem um baú de tesouro. Se a sua criança for bem pequenininha, ela ainda não sabe o que é um baú, ajude ela, faça o desenho do baú, um tesouro, daqueles que nós adultos já vimos lá no Indiana Jones, em outros grandes filmes aí, os tesouros perdidos da humanidade. Ajude a sua criança, o seu filho, a fazer um baú, mas não são joias preciosas, não são valores como ouro, prata, bronze, que estão dentro deste baú. É uma cruz. E por quê? Porque se tem uma coisa que eu sou empenhado, e acho que meus líderes, nossos líderes são empenhados também, é levar os nossos filhos a muito cedo conhecerem o valor da cruz. A cruz é valiosíssima para nós, vergonhosa para Cristo. O Filho de Deus foi para a cruz, mas a cruz é o sinônimo do pagamento de uma dívida. Foi na cruz que Cristo pagou a dívida. Foi lá que o escrito de dívida foi cancelado. Então ela é de um valor absurdo. Imagine, perdão de um pecado. Imagine, como é que se paga um pecado? Porventura se paga um pecado fazendo uma boa ação? Não, o pecado permanece lá. Você tem 3 pecados que você diz, esses eu devo muito para Deus. Ah, mas eu vou trocar esses pecados, deixe-me ver, por 3 coisas muito boas. Não resolve. Você faz as 3 boas ações e permanece com a sua dívida lá. Então, o pecado não se paga com boas obras.
Não. Só tem alguém que pode pagar um pecado. Aquele que venceu a morte. É bíblico, está nas Escrituras. Ele morreu por nossos pecados. Então a cruz tem muito valor. Para nós tem muito valor. Por isso a gente fica horrorizado com instituições, denominações que falam de muitas coisas, mas não falam da cruz. Falam de coisas esperançosas, falam de atitudes nobres, falam de tantas coisas, mas não falam da cruz. Será que nós temos igrejas cristãs que se envergonham da cruz hoje? Não sei, nós não. Ao contrário, nós nos alegramos, nós somos imensamente gratos, porque um dia Cristo morreu naquela cruz. Então isso tem muito valor para nós, porque Ele ressurgiu dos mortos, porque Ele passou pela cruz, seria o nosso lugar, mas Ele passou por lá. Então quando nossas crianças aprendem o valor da cruz, elas encontraram um tesouro. Por isso, nossas crianças farão isso. Dentro deste baú de tesouros, elas desenharão uma cruz resplandecente. Uma cruz vazia, porque Cristo não está mais lá, mas passou por lá. E nós adultos, com essa ideia também em mente, vamos pensar nisso, o resplendor deste tesouro. O resplendor para Paulo. Quem Cristo era para Paulo? Imagine um pouquinho. Primeiro imagina quem Cristo é para você. Cristo é um bom homem, Cristo é um homem avaliado pelas culturas de 2000 anos e é reconhecido, sim, um bom homem. Um rabino, inteligente, sábio. Ele é isso para você? Quem mais Cristo é para nós? Cristo é só essa referência mundial de boas obras, de atitudes nobres? Ou Cristo é também o Cordeiro que foi morto? Quem é Cristo para nós? Cristo é aquele que nós admiramos, ou Cristo é mais do que aquele que nós admiramos? Cristo é tudo para nós. Mas sabe tudo, tudo, tudo? Tem uma parábola nas Escrituras que diz que o Evangelho é como um campo, que alguém descobriu o valor que aquele campo tinha e então vendeu tudo para comprar só aquele campo, porque ele entendeu, isso aqui é o que eu preciso. Quando eu digo Cristo tudo é tudo o que nós precisamos, Ele é isso para nós. Será que Ele era isso para Paulo? Quem Cristo era para Paulo? Porque nós vamos estudar Paulo, vamos estudar o exemplo do relacionamento de Paulo com Cristo, trazendo para nós estas aplicações. Será que Paulo era responsável no seu ministério a ponto de que nada o pararia? Será que Paulo era tão íntegro na pregação, na exposição da palavra, que ele rejeitasse qualquer coisa que fosse adulteração da palavra? Será que o foco de Paulo era tanto em Cristo, que ele já nem se importava mais com ele mesmo? O que essas coisas têm a nos falar? Será que a gente é verdadeiramente responsável com a fé que a gente recebeu? Essa é uma boa hora para a gente conversar sobre isso. Começo de ano, tem muitos propósitos para frente aí na nossa vida, né? Propósitos com a nossa saúde, por exemplo. Eu brinco sempre, falo sempre com Patrícia, minha esposa. Há 20 anos eu tenho 80 quilos. Aí você pode pensar, puxa, que homem cuidadoso, né? Responsável. Nem sempre é só por isso. Eu tenho uma hérnia de hiato, que se eu aumentar 2 quilos, eu sei o que é a dor dessa hérnia de hiato. Então eu preciso ter uma responsabilidade, não só com o bem-estar, eu gosto também, mas eu preciso ter uma responsabilidade com a saúde. Eu simplesmente sei o que é ter 2 quilos a mais. A gente conversa com o Vini de vez em quando, porque compartilhamos dessas pequenas enfermidades aí. Talvez você também tenha. Então, eu tenho propósitos também com a saúde e tudo mais, mas deixa eu te perguntar uma coisa. Nos propósitos da nossa vida, na responsabilidade do nosso ano, a gente inclui ler a palavra na nossa agenda? A gente inclui orar a Deus na nossa agenda? Porque é mais fácil a gente incluir exercícios físicos, alimentações saudáveis. Mas deixa eu te falar, para chegar até o fim desse ano, você vai precisar muito da palavra. Vai por mim, vai por mim. E talvez a melhor forma não seja nem em perspectiva, seja pensar no passado. Como é que foi o seu ano de devocional? Como é que foi o seu ano? Se você começou lá no começo do ano uma ideia de perseverar na oração, perseverar, você foi até o fim?
São essas coisas que nos fazem pensar. Então, eu quero falar sobre isso nessa manhã. Perseverança para chegarmos ao fim, meus irmãos. Quero falar sobre integridade. Irmãos, nós somos todos inteiramente, integralmente cristãos. Sabe por quê? Porque o mundo é cristão, o mundo foi feito por Deus, o mundo foi criado, Cristo era a voz lá na criação, mas está cheio de gente que ouve outras vozes e não é íntegro com o criacionismo, muita gente. Então é uma coisa para a gente pensar. Última coisa, irmãos, o nosso olhar, o nosso foco, ele está fixo no autor e consumador da nossa fé. É sobre isso que eu quero lhe ajudar a pensar, porque muitos se perderam nesse ano que passou. Muitos se perderam tanto em responsabilidade com a fé, tanto em integridade do testemunho, quanto em foco. E tem muita gente que está andando em círculo neste mundo. Vamos começar bem esse ano? Vamos começar pensando, vamos começar com bons propósitos. Comece pensando em quanto este tesouro resplandece para você. Qual é o brilho de Cristo? Para você, para mim. Joia? Vamos pensar aqui, primeiro estudando o texto e depois indo para as nossas aplicações. Veja aqui os 2 primeiros versículos, quando Paulo está dizendo: pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi concedida, ou nos foi feita, não desfalecemos. Qual era o problema de Paulo com a igreja de Corinto? Dúvidas. Quais eram as dúvidas? Muitos coríntios estavam achando que Paulo não era tão sincero assim, que Paulo não era tão comprometido assim, que Paulo não era exatamente um apóstolo, porque começou a se difundir uma ideia do poder dos apóstolos, e muitos começaram a pensar, será que ele tem esse poder? E então quando Paulo vai defender o seu ministério, ele não vai defender dizendo, sim, eu tenho este poder. Ele vai dizer, eu estou vivo, eu poderia não estar mais. Eu acho interessantíssima a defesa do apostolado de Paulo. Ele não se orgulha, não se vangloria. Ele diz, é por tanta misericórdia que eu ainda estou vivo. A expressão não desfalecemos é exatamente essa ideia. Não nos exaurimos a ponto de não ter mais força, não ficamos esgotados a ponto de não conseguir ainda ser úteis, ou sermos úteis a vocês, coríntios. Nós não desanimamos. Se Paulo não fosse comprometido com a glória de Deus, já teria desanimado. Nós temos exemplos de pessoas que, comprometidas com a glória de Deus, não desanimaram. E temos exemplos de outros que desanimaram. Vou usar um exemplo positivo, o exemplo de Jó. Nós cantamos uma canção. Pois eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso. Quem disse isso primeiramente foi Jó. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu conhecia de ouvir falar. Muitos falavam. E eu conhecia um pouco porque eu ouvia falar. Mas agora não, agora eu te conheço mais do que de ouvir falar, agora eu te conheço de te ver, meus olhos te veem. Mas como é que Jó chegou ao final da sua vida assim tão forte na fé, não desanimado, não desfalecido? Não foi sem tentações, não foi sem lutas, perdeu os filhos lá no começo, foi começando a ter chagas no seu corpo. Sua mulher olha para ele todo doente, todo ferido, sem lugar algum de pele saudável. Ele com telha se coçando, porque você sabe que há níveis de ferimentos que te levam a isso em algum momento, sangrando. E a esposa diz para ele, abandona esse Deus, morra infeliz. Ainda vai ficar fazendo o quê? Agora você já não é mais o Jó de antes, você cheira mal, você está aí, você é um morto-vivo, você não percebe que você pode se livrar disso. Abandone Deus, abandone a Deus, viva. Foi a esposa, não foi assim, a vida foi tranquila e ele chegou ao final inteiro, não. Esse é um bom exemplo para pensar o que é perseverança, o que é ir até o final.
É isso que esse texto fala sobre responsabilidade com a fé. É isso que Paulo está falando. Paulo está falando, vocês sabem o que é ser atribulado, eu também sei, mas não desfalecemos. E aí vem uma ideia, eu acho muito legal também. Pelo contrário, é quando Paulo vira o jogo, usa uma conjunção adversativa aqui para dizer, pelo contrário, mesmo perseguidos, mesmo ofendidos, mesmo aprisionados, mesmo tentados a dizer, larga a mão disso, tomamos uma posição, temos um lado, nós somos isso, podem nos julgar, podem fazer o que for, mas saibam que estão julgando alguém que tomou uma posição. Rejeitamos as coisas, e ele diz aqui, que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Irmãos, aqui nós vemos o senso de pureza desse homem. Ele tinha um compromisso, a palavra tem que ser a palavra. A palavra é a palavra. Só existe uma verdade. Não existe um sofisma. Verdade, mentira, mentira com aparência de verdade, que é o sofisma. Mentira, desvio com aparência de verdade. Só existe uma verdade. E ele termina esses 2 primeiros versículos dizendo isso. Então, antes nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Qual era a perseverança de Paulo? Ser verdadeiro. Qual era a perseverança de Paulo? O compromisso de Paulo? Perseverar até o fim. Isso implicava perseguição? Pois que viesse a perseguição. Isso implicava o terror contra o seu estado, sua segurança? Pois que viesse o terror. Foi assim que Paulo quis dizer aos coríntios que ele tinha um comprometimento. E pode ser que muitos coríntios não atentassem a essa palavra, que Cristo era a verdade e que se eles andassem em torno da mentira, em torno dos ídolos, iriam fatalmente ofender a Deus e receber toda a pena por causa disso. Talvez muitos não ouviram a Paulo, mas esse não era o ponto. O ponto é que ele iria até o fim. Eu acho que isso tem muito a nos ensinar. A nós cristãos do século 21, do ano de 2024, ir até o fim. Ir até o fim, meus irmãos, é lá naquele fim, lá naquele alvo que Deus nos encontrará. Isso é assim na caminhada cristã. Caminhemos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Essa é a única maneira de não desfalecermos, olhando para o autor e consumador da nossa fé. E então lá na frente, no dia da eternidade, nós poderemos olhar para trás e ver o percurso que a gente fez. Esse resplendor, o tesouro, já está aberto, já está brilhando ao mundo. Era um segredo, ou era alguma coisa como um mistério, diz Paulo aos da antiguidade, mas já foi revelado. Nós vemos esse brilho, nós andamos por esse brilho. Esse é o brilho que atrai o nosso olho. Por isso, perseveremos. Começou o ano, vai até o fim. Qual é o teu propósito? Teu propósito tem a ver com devocionais, teu propósito tem a ver com educação de filhos, teu propósito tem a ver com um relacionamento com a sua casa, teu propósito tem a ver com conhecer mais da palavra de Deus, vá até o fim. Paulo não tolerava a ideia de ser considerado como alguém que vivesse em contato com o adultério da palavra. Por isso ele se posiciona dessa maneira e faz um voto, é como se ele dissesse, chamemos Deus para a nossa conversa. Falando com os coríntios, chamemos Deus para a nossa conversa. Busquemos a manifestação da verdade de Deus entre nós. Por isso, textos como esse deram bases a alguns tópicos teológicos da Reforma Protestante muito importantes. Dentre eles, o da suficiência das Escrituras. Meus irmãos, acreditem no que eu vou dizer, sem dúvida de errar. Isso aqui não contém a palavra de Deus. Isso aqui é a palavra de Deus. Mas, reverendo, eu não entendo tudo. O problema não está na palavra, está em mim. Mas eu não consigo compreender que aqui tenha um brilho tão grande e tão forte que abra os meus olhos. Mas eu digo para você, esse é o compromisso do Espírito Santo de Deus. Deus se revelou, Deus inspirou os 40 autores bíblicos, e agora quando você abre a palavra e olha, o Espírito
Espírito Santo tem o compromisso de iluminar o seu entendimento. Mas não vai iluminar se você não abrir e ler. E vai iluminar se você abrir e ler. Você percebe? Então, eis o brilho. Eis o Cristo. A palavra fala de Cristo. Tudo fala de Cristo. Mas, vem a segunda parte aqui da passagem. Para muitos cristãos no Ocidente, tem brilho nenhum aqui. Isso aqui é alguma coisa jogado numa gaveta. Isso aqui é um livro admirado, fechado. Bonito porque tem os douradinhos, muitas Bíblias são feitas de maneira magnífica. Essa aqui, por exemplo, é magnífica, eu acho. Foi o Mackenzie que fez e doou. Eu acho maravilhosa, dourados, símbolos, que lindo. Mas não vale muita coisa se ficar fechado em casa. Porque o alimento é quando a gente abre e lê. O alimento não fica lá na geladeira. O alimento, ele é alimento quando ele vai para a mesa. É quando ele nos nutre. E isso parece que Paulo também tinha esse detalhe, Paulo lidava com esse detalhe com a igreja de Corinto. Veja o que diz os próximos versículos então. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho, da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, se passagens como esta ajudaram os teólogos da Reforma a defender conceitos como o da sola Escritura, a suficiência e inerrância das Escrituras, estes dois outros versículos deram base a um outro conceito teológico, que é o da soberania de Deus e da responsabilidade humana. Parece que Paulo está dizendo aqui, a luz foi acesa, mas e se os olhos estiverem fechados? Né? Então imagine vocês, nós estamos aqui e está escuro. E então todos estamos de olhos fechados, não estamos vendo nada. Mas se quando liga a luz, essa luz te cega, essa luz faz você fechar os olhos, você continua não vendo nada. É como se Paulo dissesse, brilhou a luz, os anjos vieram e disseram, eis aquele que dá a luz. Eis aquele que é a própria luz. Ele veio e disse, eu sou a luz. Quem anda após mim não anda nas trevas. Mas é como se Paulo dissesse, mas muita gente está andando nas trevas. Qual é o problema? O problema é o da luz ou o problema são dos olhos que não veem a luz? E aí entra um aspecto muito interessante para nós, para a gente se preocupar. Irmãos, nós estamos num progresso. E louve a Deus se você conhece a Cristo como teu Salvador. Louve a Deus, seus olhos foram abertos. Mas muitos amigos nossos, irmãos nossos, seus olhos não foram abertos. E então, o fato de seus olhos não serem abertos é ainda assim, nesse momento, evidência de perdição para eles. Porque ninguém vai encontrar o caminho se seus olhos não forem abertos. Então, qual é a prática calvinista em relação àqueles que não têm os olhos abertos? É julgar? É dizer, está no inferno, vai para o inferno? Não, é orar, porque nós não conhecemos os desígnios de Deus. Agora, nós não podemos nos iludir, é porque é meu amigo, é porque é meu parente, é porque é meu pai, vai estar salvo por causa disso. Não tem garantia bíblica, não tem garantia escriturística para isso. Agora, o que alguém que não é salvo até o momento tem de benefício, tem você. Tem você que pode orar, que pode interceder, que pode pregar a palavra, que pode testemunhar. Você percebe? Então Paulo está dizendo, olha, eu sei que o evangelho não é claro para todo mundo. Eu sei que não é. No entanto, eu tenho um compromisso com a integridade do evangelho. Eu sei que o evangelho ainda não foi entendido por todos, mas eu tenho um compromisso com continuar pregando o evangelho. E é o puro evangelho. Agora, aqueles que não ouvem o evangelho, não querem o evangelho, não gostam do evangelho, não amam a Cristo, não amam a Deus, não adoram a Deus, adoram outros ídolos, detestam passar um tempo lendo a palavra de Deus, nunca oraram ao Senhor, como é que você vai entender que essa pessoa tem evidências de salvação? Se é pelos frutos que se conhece. Precisa ser realista. Alguém que não busca a Deus provavelmente seja porque seu entendimento esteja realmente bloqueado.
Nós ainda temos um inimigo, e ele ainda continua a fazer o que pode para, como um leão que ruge, tentar desviar até os que são os escolhidos. Nós ainda temos um inimigo que finalmente todo o seu trabalho será cessado na segunda vinda de Cristo, chamada de parousia. Quando Cristo voltar, no dia em que Cristo voltar, então todo o seu esforço, todo o seu trabalho, todo o trabalho de Satanás, todo o trabalho do diabo cessará. Não há absolutamente mais nada a fazer. Mas enquanto Cristo não voltar, ele continuará a tentar. Continuará a fazer tudo o que pode para cegar. Tanto é que a Bíblia chama de Deus deste século. Para você ver. Então existe sim um ponto aqui de tensão para nós. Resolvido na soberania de Deus. Cabe a nós a responsabilidade. Cabe a nós, a quem os olhos foram abertos, a responsabilidade de buscarmos a integridade. Veja uma outra coisa que o texto mostra. Eu poderia falar muito sobre isso, irmãos. Essa questão da luz do Evangelho, do brilho que passa por nós, de nós como espelhos ao mundo. Mas, irmãos, eu preciso falar da terceira coisa, que está aqui nos versículos 5 e 6. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus, porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Se textos como estes ajudaram os teólogos reformados a defender teses como a suficiência das Escrituras ou sola Escritura, a soberania de Deus, a responsabilidade humana, textos como esses também ajudaram os teólogos a entenderem melhor o conceito de depravação total. É interessante notar que Paulo está defendendo o seu ministério. Eles estão considerando Paulo um apóstolo fraco. Eles estão considerando Paulo um apóstolo dúbio, que falta sinceridade. E Paulo está realmente defendendo o seu ministério aqui, nessa segunda carta. Mas ele não está gerando vanglória para si. Tanto é que quando ele começa a se defender, ele diz: querem ver como eu sou um apóstolo mesmo? Eu não morri, eu estou aqui ainda de pé. Por mais que vocês achem que eu nem deveria estar aqui, mas eu estou de pé ainda. Querem saber como eu sou um apóstolo de verdade? Eu não sou um adúltero, eu não adultero a palavra de Deus. Quer saber por que eu sou um apóstolo de verdade ainda? Eu sei que o meu evangelho não é ele que salva, é Cristo que salva. Eu só sou um pregador. Querem saber como eu sou um apóstolo de verdade aqui nessa igreja de Corinto? Então eu vou lhes dizer. Vocês estão lutando entre si, discutindo entre si, para saber se eu sou um apóstolo de verdade, um apóstolo poderoso? E eu vou lhes dizer, eu só sou um servo. A defesa de Paulo é pela humildade. A defesa de Paulo é: existe um Senhor, eu quero mostrar para vocês quem é o meu Senhor, eu quero mostrar para vocês quem é Ele, olhem para Ele. É assim que Paulo defende o seu ministério. Não olhem para mim mesmo. Se olharem para mim, eu sou menos do que vocês pensam. Vocês estão discutindo se eu sou parecido com Apolo? Vocês estão discutindo se eu sou parecido com Cefas, porque era uma questão em Corinto, né? Eles diziam, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo. É isso que vocês estão discutindo? Pois eu vou dizer para vocês, sou menor que eles. Ele já havia dito isso antes dos apóstolos, eu sou o menor. Então a defesa de Paulo não é, vejam como eu sou bom, me respeitem. Não, não é não. É olhem para quem eu olho. Vejam para quem eu estou olhando. Contemplem quem eu estou contemplando. Vejam o brilho que eu estou vendo. Olhem para Ele, não olhem para mim, olhem para Ele. Eu sou um admirador do apóstolo Paulo por muitas coisas. Falei no culto da manhã. Dou aula sobre plantação de igrejas no seminário e nós estudamos muito sobre Paulo. Suas estratégias, suas formas, seu jeito de ser, as suas abnegações, as suas decisões e tudo. Mas uma das coisas mais profundas para mim é a humildade desse homem. Acho que nós temos muito a aprender com o humilde Paulo, porque aqui ele nos traz essa ideia. Não pense que eu vou defender o meu ministério porque eu quero ser apóstolo até o último dia da minha vida, para que alguém diga, olha como ele foi um bom apóstolo. Eu quero dizer que nós pregamos a Cristo, Ele é o Senhor. Importa que vocês o conheçam como Senhor, importa que vocês me vejam como um servo, um trabalhador como vocês. Importa que Ele resplandeça e não eu.
Eu acho magnífico o testemunho de João Batista. João Batista disse, ele e não eu. Importa que eu diminua, que ele cresça. Então, eu posso aplicar essas 3 ideias aqui para concluir nossa meditação. Irmãos, comecemos bem o ano, comecemos com responsabilidade, comecemos buscando a integridade, comecemos avaliando o nosso foco. Nossa responsabilidade com a fé está de pé? Nossa integridade com a palavra está de pé? Nosso foco em Jesus Cristo está de pé? Por quê? Porque é a sua perseverança que lhe levará a um fim melhor. É a sua perseverança que lhe conduzirá a um 2024, de maneira que quando você chegar ao final do ano, você possa olhar para trás e dizer, puxa vida, conheci tanto mais de Deus que eu não conhecia lá em janeiro de 2024. Puxa, conheci tanto mais de mim que eu não conhecia em janeiro de 2024. É a perseverança que te levará ao final. Pode acreditar nisso. Se você não for perseverante, você não vai crescer muito na fé. Só será mais um ano, em alguma medida, contra você ou contra mim mesmo. Mais um ano da glória de Deus, mais um ano da graça de Deus, mais um ano de 66 livros escritos para que eu compreenda quem Jesus é, e eu não conheci nada, não aumentei nada. Perceba como um ano pode ser bom ou pode ser ruim. Uma outra aplicação importante, a transparência resplandece. Irmãos, se nós formos, se formos piedosos no sentido de busca, queremos buscar verdadeiramente a face de Cristo, queremos buscar verdadeiramente a palavra de Cristo, queremos nos alimentar verdadeiramente de Cristo, isso vai resplandecer às pessoas que estão próximas de nós, como um espelho. Se nós formos espelhos manchados, rabiscados, carcomidos pelo tempo, se nós formos espelhos que não resplandeçam, as pessoas não verão a glória de Cristo através de nós. Mas se nós formos os canais que transportam esse tesouro maravilhoso, as pessoas conhecerão o tesouro. Então a transparência resplandece. Nós só seremos resplandecentes ou conseguiremos transparecer isso pelo caminho da santidade. Não tem como ninguém resplandecer a Cristo na pecaminosidade, na dureza dos seus corações, não tem, porque Cristo não é isso. Então, esse é um conceito importante para começar o ano. Quanto a gente vai transparecer Cristo será? Né? Quanto esse espelho vai estar polido, limpinho, para transparecer como um reflexo? O brilho bate no espelho e segue para o mundo. Quanto? Digamos nós ao longo deste ano. Deixa eu falar a última coisa, isso tem a ver com João Batista. O conhecimento revela a glória. Sabe por que é que João Batista disse, ele e não eu? Porque ele sabia que ele não era o Cristo. Então todos diziam, porventura você é o Cristo? Ele disse, não senhor, Cristo é outro. Eu só sou alguém que não é digno nem de desatar as sandálias dele. Olhem para mim. E então dois dos seus discípulos dizem, a gente segue a ti ou a gente segue a ele? João diz, a ele, sigam a ele. Irmãos, é o conhecimento de quem nós somos que revela a glória de Deus em nós. Daqui a pouquinho Paulo vai falar que existe um tesouro em vasos de barro, pois nós somos esses vasos de barro, só isso. Sabe por que isso é importante? Porque isso aplica a nossa vida. Está cheio de crente orgulhoso, está cheio de crente que se acha, nós não temos o direito. Nós aprendemos com Paulo a humildade, nós aprendemos com Paulo que quanto mais nós conhecemos a Cristo, mais nós conhecemos a nós, e é isso que revela a glória de Deus, como com João Batista. Quero encerrar dizendo que seja um ótimo ano, mas vai depender de algumas coisas. Ele pode ser verdadeiramente um ano maravilhoso para você e para mim, mas tenho de lhe dizer, pode não ser também. Paulo estava num tratamento com a igreja de Corinto, que ele queria muito que eles compreendessem o que era o valor desse tesouro, o quanto era o brilho desse tesouro. Nós, como liderança da igreja, somos empenhados nisso também. Conheça o resplendor do tesouro, valorize este tesouro, ame este valor.
Importa-te de todo o teu coração em ser responsável com a fé, em ser íntegro com o Evangelho. Você vai ser tentado a desviar de Jesus nesse ano. Não desvie, pense nisso. Ore. Você vai precisar que Deus aumente a sua fé neste ano. A todos nós. Ore por isso. E que Deus nos abençoe. Que Deus te abençoe. Que não seja só um bom começo. Você está tendo um ótimo começo de 2024, eu acho. Uma manhã de domingo, nós estamos aqui juntos, com a palavra de Deus no nosso meio. Mas precisamos concluir este ano assim. Daqui a pouquinho nós vamos orar pelos líderes que assumiram responsabilidades nesse ano. Um momento de posse. É um bom começo para 2024. Mas a minha oração é que nós tenhamos um fim ainda melhor do que este começo. Feche seus olhos, vamos orar. Santo e eterno Deus, grande misericórdia, aquele que amou a Paulo, um perdido, mas o fez um servo feliz. Senhor, nós também estávamos perdidos. Senhor que nos encontrou. Senhor que nos ensinou o valor da Tua palavra, o Senhor que nos ensinou o valor da integridade, é o Senhor que nos ensina a olharmos atentamente para Ti. Nós somos humanos, nós pecamos tanto, erramos às vezes sabendo e às vezes não sabendo. Mas Senhor, uma coisa pode nos guardar, Teu Espírito Santo, que Ele ao longo deste ano continue a falar aos nossos corações, ajudando-nos a encontrar o caminho, andar no caminho, não nos desviarmos dele, nem para a direita, nem para a esquerda. Ajuda-nos a ver na cruz este valor, como as crianças verão por Tua misericórdia. Ajuda-nos também. Ajuda-nos como famílias, Senhor. Se houver alguém perdido nas nossas casas, ajuda-nos a ter a atitude adequada de intercessão, de testemunho e de esperança, porque o que é impossível para nós não é para Ti. Oramos assim, cheios dessa esperança nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por nos acompanhar até o final desse vídeo. Para receber mais reflexões e ficar por dentro dos próximos conteúdos, te convidamos a seguir as nossas redes sociais que estão na descrição. Alguns vídeos aparecerão na tela, caso queira continuar nos assistindo. Abraço e até a próxima!